Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e no vídeo de hoje vamos resolver a questão 1.14 da unidade 1 da nossa disciplina de sinais e sistemas, tá? Vamos para a questão então. Considere um sinal periódico. E aí aqui a gente tem um sinal periódico, x de t, e esse sinal ele funciona da seguinte maneira. Ó. Ele é igual a 1 quando t está entre 0 e 1. E ele é igual a menos 2 quando t está entre 1 e 2, tá? Além disso, ó, ele tem um período t igual a 2. Significa que esse sinal ele vai se repetindo. Então ele vai lá, ele vai ficar igual a 1, igual a menos 2, igual a 1, igual a menos 2, igual a 1, igual a menos 2. E ele vai se repetindo desde o menos infinito até o mais infinito. Esse padrão, né, é periódico, então ele vai ficar se repetindo. A derivada desse sinal está relacionada ao trem de impulsos. E aí ele está dizendo aqui ó, que a derivada ela pode ser expressa usando esse trem de impulsos aqui. E aí só lembrando, né, que a derivada da função degrau, né, porque isso daqui acaba lembrando uma função degrau, né, de certa forma. Essa derivada da degrau é uma função impulso. Por quê? Porque o impulso, a derivada né, dessa variação instantânea que a gente vai ver, ela gera de fato o impulso. Então esse que é o ponto da questão. A gente vai observar que tem variações instantâneas, né, variações na forma de degrau. Essas variações, né, a taxa de variação desse ponto instantâneo, que é a derivada, né, ela é representada por um impulso naqueles pontos. Né? Então, por isso que ele já está dando para a gente essa expressão aqui, que no fundo é uma soma de impulsos. Porque né, a nossa equação aqui, ela tem várias transições instantâneas. Então, por isso que a gente tem esse somatório de impulsos. Com o período t igual a 2 também. Tá. E aí ele fala assim, ó, pode-se perceber que a derivada desse sinal vai ser uma constante vezes esse g aqui de t menos t1, ou seja, deslocado de t1, mais uma constante a2 vezes essa expressão de t deslocado de t2, né, t menos t2. E aí ele quer que a gente determine os valores de A1, de T1, de A2 e T2 dessa expressão aqui, que faz com que ela se torne, de fato, a derivada desse sinal. Ok, como é que a gente resolve essa questão? Novamente, vamos fazer o gráfico, fica mais fácil de entender, tá? Então, indo para o gráfico, a gente tem aqui, ó, a expressão é essa, né? O gráfico está aqui, ó. Olha só o gráfico. De 0 a 1, o sinal vale 1, ó. Ele está aqui, o nosso x de t, ó. De 0 até 1, ele vale 1. Depois de 1 até 2, ele vale menos 2. Ó. De 1 até 2, ele vale menos 2. Aqui, ele tem um período de 2, né? Ó. Vai de 0 a 2, um período de 2. Esse período vai se repetindo, né? Então, quando chega aqui no 2, novamente, ele dá 1. Quando chega no 3, ele dá menos 2. Quando chega no 4, dá 1. Chega no 5, dá menos 2. E isso se repete também para menos infinito, né? Menos 2, 1, menos 2, 1, menos 2, 1. Então, isso vai se repetindo infinitamente, tanto para menos infinito quanto para mais infinito. E aí a gente tem que lembrar, ó, a derivada da função degrau é um impulso naquele ponto. Tá, graficamente, ó, para ficar fácil de visualizar isso, observa que, vamos olhar aqui primeiro para o ponto menos 1, tá? Mas isso se repete até o menos infinito. A gente tem uma transição instantânea, ó, que vai de 1, ó, ele vai de 1 até menos 2. Então, ela tem uma transição que aponta para baixo, ou seja, está decrescendo, e a amplitude disso vai de 1 até menos 2. Ou seja, qual é o comprimento disso aqui? É um comprimento 3, né? Só que é um 3 apontando para baixo. A derivada desse pedaço daqui, ó, é um impulso em menos 1, né? Porque essa transição está em menos 1, de amplitude menos 3, tá vendo? Amplitude menos 3. Por quê? Porque isso vai de 1 até menos 2. E a derivada nesses pontos aqui, ó. Aqui não tem variação, né? A taxa de variação aqui, ela é constante aqui, né? Então a variação aqui é 0. Portanto, a derivada nesses pontos é 0. Por isso que aqui, ó, a gente não tem nada, é tudo 0. Chegou em t igual a 0, o que aconteceu? A gente tem novamente uma transição. Só que agora ela é crescente, né? Ela aponta para cima. Qual é a amplitude? Vai de menos 2 até 1. Então, a amplitude é 3. E apontando para cima. Ó. Então, isso é um impulso em 0 de amplitude 3. Ó.
E isso vai se repetindo. Ó. Chega aqui em 1, novamente a gente tem um impulso de menos 3. Chega em 2, a gente está aqui, né? Chegou em 2, o impulso de 3. Chegou em 3, impulso de menos 3. Então, o que a gente está observando? Que isso vem, ó, mais 3, menos 3, mais 3, menos 3, mais 3, menos 3, mais 3, menos 3, mais 3, menos 3. E isso vai se repetindo infinitamente para o menos infinito e para o mais infinito. Ou seja, exatamente como a questão tinha falado para a gente. De fato, o nosso resultado dessa derivada de x de t é um somatório de impulsos. E, olha só olhando lá de novo na expressão, né? Você observa que nessa expressão do g de t que ele deu para a gente, esse impulso está sempre deslocado de 2k. Deslocado de 2k, ó, significa o seguinte, quando k é igual a zero, isso daqui vai ser um impulso em zero, né? Quando k é igual a 1, isso daqui vai dar t menos 2, e a gente já sabe que isso vai ser um impulso, né? 2 menos 2, 0, vai ser um impulso em t igual a 2. Quando k é igual a 2, vai ser um impulso em t igual a 4. Quando k é igual a 3, é um impulso em t igual a 6. Ou seja, esse 2 aqui faz com que a gente vai pulando o t de 2 em 2. E observa só aqui, ó, vê se ele não está pulando de 2 em 2. Ó. Olhando só para o impulso, por exemplo, só a parte de cima. A gente tem ó, ele em 0, ele em 2, ele em 4, ele em 6, ele em menos 2, em menos 4. Então, de fato, ó, essa expressão, ela representa bem, ora a parte de cima e ora a parte de baixo, né? Olhando para a parte de baixo, acontece a mesma coisa, ó. Em menos 1, em 3, em 5, em 7, tá pulando de 2 em 2 também. Então, aquela expressão que ele colocou agora está se revelando útil, né? É uma expressão que pula de 2 em 2 e a gente observa que, se a gente olhar só para a parte de cima, ele pula de 2 em 2. Se olhar só para os impulsos da parte de baixo, né, os impulsos negativos, ele também está pulando de 2 em 2, né, em relação a t. E aí, então, vamos observar, né? Observando isso mostra para a gente o quê? Que, aqui eu coloquei, ó, isso daqui é o nosso impulso positivo, nossa parte de cima. Ele tem sempre amplitude 3. Então, eu já coloquei um 3 aqui para multiplicar por todos os impulsos. 3 vezes. Quem são os impulsos? Bem, ele vem lá de menos infinito até mais infinito, só que ele vem pulando de 2 em 2. Ó. Por exemplo, o impulso em t mais 4 é um impulso lá em menos 4, né? O impulso em t mais 2 é o impulso aqui em menos 2. O impulso em t é esse impulso que ocorre em 0, né? Para t igual a 0. t menos 2 é esse impulso aqui que ocorre para t igual a 2. t menos 4 é esse daqui que ocorre para t igual a 4. E isso vai se repetindo. Ou seja, ó, essa expressão daqui é exatamente o somatório lá do g de t. Tá vendo? Lá do enunciado. É exatamente esse somatório aqui, ó. É exatamente esse somatório aqui, ó, do enunciado. Esse somatório aqui. O k indo lá do menos infinito até mais infinito, variando de 2 em 2, ó. Se a gente colocar aqui k igual a menos 1, isso daqui vai dar o t mais 2. K igual a menos 2, isso dá o t mais 4. Que são justamente esses termos aqui, ó. K igual a 0, dá o t. K igual a 1, dá o t menos 2. K igual a 2, dá o t menos 4. E assim por diante, porque isso aqui vai para menos infinito e para mais infinito. Então, esse gráfico daqui de cima, a gente pode fazer com que ele seja 3 vezes o somatório do t menos 2k, que é justamente o nosso g de t. Então, esse termo de cima é o 3 vezes o g de t. Isso aqui é o termo de cima, né? Agora, olhando para o termo de baixo. Bem, o termo de baixo, ele é um impulso também, só que a gente vai multiplicar por menos 3. Normalmente, a amplitude do impulso é 1, né? Então, a gente vai multiplicar por menos 3 para que o impulso tenha a amplitude desse gráfico, né? Então, aqui, ó, menos 3. Só que dessa vez, em que pontos que ocorrem esses impulsos aqui, ó? Então, tá aqui o menos 3, né? Menos 3 vezes, ele ocorre, ó, em menos 3, ocorre em menos 1, ocorre em 1, ocorre em 3, ocorre em 5. Então, aqui, ó, seria t mais 5, t mais 3, t mais 1, que é o impulso em menos 1, t menos 1, que é o impulso em 1, t menos 3, que é o impulso em 3, t menos 5, que é o impulso em 5. Então, isso daqui, ó, é para representar esses nossos impulsos
negativos. Então, eles ocorrem em menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, 9. E para isso a gente tem essa informação sobre impulso. Tá, e aí como que a gente pega, então, o G de T, que tem essa expressão aqui, ó, e faz com que ele aconteça nesses pontos aqui, ó, em 3, em 1, menos 3. Como que a gente faz aparecer esses termos no lugar do 4, 2, 0, menos 2, menos 4? Basta a gente pegar ele, ó, e adicionar um menos 1 aqui, ó. Se a gente adicionar o menos 1, o que vai acontecer? Por exemplo, quando k igual a 0. K igual a 0, isso vai dar t menos 1, que é esse termo aqui, ó. Quando k igual a 1, isso daqui vai dar t menos 3, que é esse termo daqui. Quando k igual a 2, isso vai dar t menos 5, que é mais um termo que está aqui. Quando k igual a menos 1, isso vai dar t mais 2 menos 1, que é t mais 1, que é esse termo aqui. Quando k igual a menos 2, isso vai dar t mais 4 menos 1, que é t mais 3, né? Que é esse termo daqui. Então, ó, colocando o menos 1 aqui, o que a gente fez? A gente pegou e deslocou, né? A gente pegou esse impulso que aconteceria normalmente em 0, 2, 4, 6 e deslocou ele para acontecer em menos 1, 1, 3 e 5. Porque esses pulsos daqui em relação a esses estão deslocados de 1, né? Então, quando a gente adicionou menos 1, a gente fez com que esse impulso, né, acontecesse no menos 1, no 1, no 3, que é o que acontece nessa parte negativa. Então, ó, isso daqui, ó, olhando lá para o G de T, é o G de T, isso daqui é o G de T, menos 1, né? É o G de T menos 1. Então, essa daqui representa essa expressão dos negativos. Menos 3 vezes o G de T menos 1. G de T menos 1. E aí significa, bem, isso daqui que é a nossa derivada é a soma desses impulsos positivos com os impulsos negativos. Ou seja, é a soma disso daqui, o 3 vezes G de T, somado com o menos 3 vezes G de T menos 1. Então, a derivada é 3 vezes G de T menos 3 vezes G de T menos 1. Então, a gente acabou de conseguir escrever a derivada em termos do G de T. E o enunciado, o que ele colocou para a gente? Ó? Que a gente tem que ver quem é o A1, T1, A2 e T2 dessa expressão aqui. Então, o último passo que a gente vai dar é comparar o resultado que a gente encontrou com a expressão que foi dada no problema, no enunciado. E aí, olhando, né, para a expressão, a gente vê que o A1 é igual a 3, aqui não tem, né, o T1, então T1 é igual a 0, o A2 é igual a menos 3, e o T2, ó, olhando para cá, T2 é igual a 1, né? Porque aqui tem o sinal de menos, aqui também tem. Então, T2 é igual a 1. Tá aqui, ó, A1 igual a 3, T1 igual a 0, A2 igual a menos 3, T2 igual a 1. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!